Dia dos Pais para você! E hoje, nesse Dia dos Pais, a gente tem um assunto muito bacana para tratar, que é sobre alimentos para as mulheres. O assunto poderia ter sido outro? Poderia. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tô trabalhando tanto, que eu nem lembrava que hoje ia ser Dia dos Pais. Então, o assunto acabou sendo esse aí mesmo, tá? E outra coisa, eu tenho visto muitas pessoas, vou colocar meu fone aqui de ouvido para vocês me ouvirem melhor. Tá tudo bem com vocês? A conexão tá falando que tá baixa, né? Não sei, qualquer coisa vocês me avisem aí. Tá me ouvindo bem? Bom, e outra coisa, eu quero desejar Feliz Dia dos Pais de verdade, sabe por quê? Eu tenho visto algumas pessoas, ontem eu até pensei em recompartilhar isso. Tinha um perfil que chama Um Cartaz, um negócio assim, e aí ele colocou assim: Feliz Dia dos Pais, pague as pensões atrasadas. Eu pensei em recompartilhar isso. E aí eu vejo, né, muita gente falando assim: ah, Feliz Dia dos Pais pra você que é super mãe e também faz o papel de pai, enfim. E a gente sabe que existe muito isso, sim. Só que esse não foi o meu mapa, né? Porque eu tive um pai maravilhoso, o meu tio também é um pai maravilhoso, irmão do meu pai. O meu tio, irmão da minha mãe, também é um pai maravilhoso. O meu avô foi um homem maravilhoso como pai também. Então, os meus exemplos de pai não são os exemplos que muitas vezes eu me deparo na minha advocacia. Então, por isso que eu queria, sim, valorizar cada homem e dar a Feliz Dia dos Pais. Eu vou convidar aqui a minha querida doutora Mariana Trípode para a gente, então, conversar a respeito de alimentos para mulheres. Inclusive, assim que ela entrar, eu já vou colocar aqui o tema que eu esqueci de colocar aqui embaixo. Estou muito feliz, inclusive, dela ter aceitado vir aqui conversar comigo nesse Dia dos Pais, disponibilizar o tempo dela, né? Amiga, eu tô te esperando. Para mim aparece aqui, aguardando Mariana Trípode. Não sei se você já aceitou aí o convite, se apareceu para você. Mas o amanhã virá. Oi, amiga! Oi, Brandinha. Eu tava preocupada, tô lá te chamando. E Pois aí, é, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Antes de começar aqui, menina, eu tava ali fazendo papel de mulher, né? Uhum, De mulher que a uhum. nossa sociedade entende como papel de mulher, mas assim, brincadeiras à parte, eu estava ali fazendo um pouco, né, um pedaço do almoço do Dia dos Pais para quando a gente acabasse aqui, eu ir lá almoçar com a minha família. Eu queria te agradecer, amiga, grandemente por você estar disponibilizando aí essa parte do seu tempo bem no Dia dos Pais, bem na hora do almoço. Hum. Você tá Imagina, em, você tá no Goiás? eu estou no Goiás, aqui em Tumbiara. Imagina, Brenda, você para mim é uma pessoa muito especial, já que eu não canso de dizer isso. Você é uma mulher muito maravilhosa que nos inspira a todo momento, né? Uma fortaleza e que tá ali, que não para, você vê, e eu falo, Brenda, gente, como que a Brenda dá conta, né? Então, assim, uma mulher que inspira muito e tem dedicado dias a fio, horas a fio, abdicando, inclusive do tempo com os próprios filhos, né? Eu sei bem disso, para poder estar aí passando tanto conhecimento, tanta sabedoria dentro do direito de família, em principal com as ações de alimentos, que é a sua jornada agora. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço do fundo do coração. Eu fico super feliz, amiga. E olha, eu convido pessoas aqui de excelência, né? Meu treinamento chama Excelência em Ações de Alimentos, porque, de fato, a minha missão aqui é formar profissionais de excelência e eu tenho convidados de excelência, né? Então, para falar sobre alimentos para mulheres, eu trouxe uma especialista em advocacia de gênero, né? Ela é advogada de mulheres, inclusive, e também tá aí com a Escola Brasileira de Direito das Mulheres, né? Sim, estamos aí com a Escola de Direito das Mulheres, já batemos o recorde no primeiro curso de capacitação em Direito das Mulheres, já somos em 50 inscritas, em uma semana de lançamento do curso e da própria escola, né? Uhum. Então, a advocacia para mulheres está crescendo bastante, né? Tem muita gente, inclusive, que desconhece do que se trata a advocacia para mulheres, quais são os nichos de atuação, enfim, mas está dando tudo certo. E vai prosperar cada dia mais e mais.
É Amiga, isso aí. assim, principalmente no direito de família, a gente tem essa questão de gênero muito forte, né? Uhum, uhum. E quando... Ai, Mariana, você é muito engraçada. Uhum. E assim, É quando a gente. muito, mas assim, é muito mesmo, é uma coisa que me estressa muito, que me irrita, que me deixa mentalmente muito cansada, que me adoece, Brenda, porque assim, infelizmente, desculpa te cortar, mas aproveitando o espaço, infelizmente ainda temos um judiciário muito machista e muito misógino, que não olha para a questão da mulher, que não tem o olhar clínico de gênero para entender as diferenças as perspicácias de um processo de família, né? Por exemplo, na de ações de alimentos, eu vejo colegas quando vai atuar para uma mulher, por exemplo, uma ação de alimentos, ele não leva em consideração, para uma mulher mãe, no caso, que vai pleitear o alimento daqueles filhos, né? Alimento dos filhos. Eles não levam em consideração que aquela mulher ela recebe menos do que aquele homem, portanto, a divisão ela não pode ser igual na hora de querer falar assim, o pai e a mãe tem que pagar igual. Não, não é. A gente, né? E a gente continua vendo advogados cometendo esses erros, né? Da proporcionalidade em relação ao pai e à mãe, do quanto o pai ganha e quanto a mãe ganha, porque em sua maioria sempre será a mulher ganhando menos do que o homem e investindo mais do que aquele próprio homem no cuidado com os filhos. A gente não leva em consideração também a sobrecarga materna nas ações de alimentos, por exemplo, né? Que deve, por exemplo, nas minhas petições eu trago sempre o pedido, é que você sabe que eu sou vou falar, você é meu, né, doidinho? Não, não sou não. A gente tem que trazer essas questões para dentro do judiciário, para o judiciário começar a compreender a sobrecarga materna. O pai, ele não participa na maioria das vezes, não estou dizendo que são todos, tá? Não quero generalizar, pelo amor de Deus, você estava falando aí do seu pai, eu também tive um pai, assim, eu fiz até um post sobre isso, que não me deixou faltar nada, sempre presente, sempre me incentivando, sempre pegando pelas minhas mãos e falando, vamos lá. Mas a realidade é diferente. São 21 milhões de mulheres mães solos no nosso país. Então, assim, a minha realidade não é a das minhas clientes, por exemplo, infelizmente, né? E aí, a gente sabe que ele não vai ajudar ali na tarefinha da escola, porque ele trabalha fora, ele chega em casa mais tarde. Todas essas questões do trabalho invisível da mãe, nós precisamos calcular também dentro dos alimentos, por exemplo, né? Inclusive, Amiga, olha, pode. assim, lavando uma roupa suja aqui, tá? Uhum. Eu sou casada há 12 anos, vai fazer 13 anos agora. E o meu marido, ele nunca estudou com os meus filhos. Tudo bem, a Julia ainda não estuda, né? Mas assim, o Lucas, ele tem 11 anos de idade. Ele nunca sentou para estudar com o Lucas. O ano passado eu fui para o Acre fazer uma palestra lá e estava na semana de prova do Lucas. Ele tinha uma prova de ciências e eu fui embora para o Acre passar, acho que 3 ou 4 dias lá. Inclusive, a convite da doutora Gracileide, maravilhosa, que está aqui na live, e também da doutora Aline Cordeiro, maravilhosa também, minha amiga. E aí, amiga, eu estava na semana de prova do Lucas. A gente teve que estudar por videoconferência. A gente Olha, fez uma ligação de vídeo para eu poder tirar a lição dele, para saber se ele de fato, sabe assim. Então, não estou aqui falando mal do meu marido porque ele é um excelente pai, tá? isso, Ele é um, são culturas. ele é um excelente pai, mas a gente tem uma diferença de idade muito grande, assim, a gente tem 10 anos de diferença. E aí você vê. Ontem eu estava até conversando com a Bianca, né, sobre constelações familiares. E, assim, o divórcio no Brasil só tem 40 e poucos anos, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem, na nossa cultura, muito enraizado que o filho é da mãe. Então, assim, olha, eu vou contar uma coisa aqui, gente, pelo amor de Deus, é coisa íntima, tá? É só entre eu e a Mari aqui, vocês não passem isso pra ninguém. A Júlia é muito pequena, amiga, a Júlia tava com 1 ano, e aí o meu sogro e minha sogra, todo ano eles vêm passar Natal aqui, eles não são daqui. E aí eu tava muito cansada, tava com muito trabalho e tal, e eu falei, olha, a vida inteira, dia 24 foi com a minha família, e dia 25 foi com a dele. E assim, a família dele nunca teve muito essa cultura de Natal, de nada. Só que de tanto que eles viam eu fazer, e eu faço assim, o Natal ser mágico, porque eu amo Natal. Então meu marido se veste de Papai Noel e tal. E eles começaram a querer fazer parte daquilo.
E aí resolveram que ia fazer uma janta dia 24 também, antes da janta lá da minha família. E a gente, né, sabe que a gente tem que, quando a gente escolhe, né, tá casado, a gente também tem que fazer umas escolhas aí por parte da família do outro também. E aí tudo bem, nós fomos. Aí, o almoço de 25 vai ser também. Eu falei, Magno, eu não vou dia 25. Eu não vou dia 25 porque eu tô mega cansada. Você imagina você pular em duas casas no dia Nossa. 24, eu cheia de coisa para fazer, curso para fazer, prazo para fazer, porque você sabe que direito, no caso, assim, dá uma paradinha ali do dia Uhum. 19 até o dia 7, mas assim, eu não deixo as coisas para cima da hora. E aí, ele falou assim, aí a família dele tava aqui e tal, e ele falou, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Aí eu falei assim, e aí você leva os meninos, né? A própria mãe do meu marido, mulher, porque assim, eu me choco não é quando o homem faz as coisas, eu me choco quando as mulheres fazem as coisas. Ela virou para mim e falou assim: não, mas a Júlia não dá, a Júlia é muito pequena. O lugar de filho pequeno é com a mãe. Então aquilo dali me chocou, mas assim, tudo bem, é porque tem a ver com a cultura, né? Tem a ver também com o tempo dela, e você vê que essas gerações também são assim. Então, você conversa com um homem de 30 e poucos anos, ele também não é lá. A gente tem um movimento de homens participativos, mas assim, também não é lá essa coisa monstruosa, não. É um movimento ainda que tá tímido, né? Mas, assim, você conversa com um homem da idade do meu marido, 44 anos, 45 anos, eles têm essa visão ainda, né? Porque você vê, é quando ele estava nascendo que o divórcio começou a acontecer. Então, Não. a gente ainda vê, sim, preconceito em relação à mulher quando ela é divorciada. Você vê a diferença no tratamento, tá, amiga? Depois eu vou te contar umas coisas aí no off que não dá para É, contar aqui. é. Não, Mas como o homem te trata diferente quando ele te pergunta assim, você é casada ou solteira? E esses dias eu tive essa experiência assim, que me chocou, né? Eu tava num evento e aí veio um advogado e foi fazendo a brincadeira, né? Se eu era casada ou se eu era solteira. E aí, tipo assim, dependendo da resposta que você dá, a pessoa ela tem uma outra postura, né? Então, assim, a gente ainda vive muito isso. E dentro do judiciário, principalmente em relação aos alimentos, que aqui a gente, por enquanto, ainda está falando dessa questão da proporcionalidade da pensão alimentícia para os filhos. Mas quando a filhos. gente chega na realidade de pedir uma pensão alimentícia para a própria mulher, é que aí que a gente Aí o vê buraco é mais embaixo. como nada é É, levado em consideração, né? nada, Assim, absolutamente nada. aqui eu vou me libertar a feminista que existe dentro de mim, tá? Porque, assim, eu não sou uma pessoa xiita, mas eu sou feminista, sim. Eu luto pelo direito das mulheres, sim. Eu acho que a gente tem que se unir, tem que ter sororidade e procurar entender. E o que me choca é o posicionamento de mulheres, inclusive dentro do judiciário, né? Então, assim, Uhum, eu te convidei principalmente para que a gente possa falar a respeito disso, porque você fala como ninguém, com muita maestria a respeito dessa questão do gênero, né? uhum. E a mulher faz, mesmo que ela não faça escolhas, né, amiga? Exercendo o mesmo cargo que o homem, ela ganha diferente, né? Menos. Menos. 30% a menos, isso não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa ampla, né, que nós temos aí no Brasil, de vários institutos e organizações, são 30% a menos que as mulheres brasileiras ganham, mesmo exercendo a mesma função do que o homem, né? 30% sempre a menos. Então, assim, quando você vai para o judiciário solicitar, inclusive, alimentos para os seus filhos, a gente já nota aí a diferença, né? Agora, quem dirá quando é para a própria mulher, né? Que abdicou da sua vida inteira, talvez, porque existem homens. É o que eu reitero sempre. Não estou falando de todos os homens, pelo amor de Deus. Porque senão o povo vai falar, vem aquela feminista que odeia homem. Pelo amor, não é isso, de jeito nenhum. Nunca foi. O movimento feminista não é isso que as pessoas acham que é. Né? É um movimento que luta por igualdade de direitos, pelo menos o meu feminismo é esse, igualdade de direitos entre homens e mulheres, porque muito embora nós temos lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal que temos direitos iguais, a gente sabe que essa é uma realidade que não contempla, não é uma realidade na verdade, né? Tá lá no papel tudo muito, muito bonito, mas quando vamos acionar, por exemplo, inclusive, para termos direito aos alimentos para aquela mulher
que se abdicou de uma vida inteira, ou que ela foi proibida de trabalhar porque o homem não quis que ela trabalhasse fora. Não, você é minha mulher, eu que vou te bancar, você vai ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando das roupas, das cuecas, da alimentação daquela família, enfim, de todo o lar. E quando existe aquele divórcio, ela fica a ver navios porque sequer o próprio Poder Judiciário garante alimentos para aquela mulher, né? Garante ali que a gente sabe que transitório, né? É transitório, mas assim, no máximo até um ano, pelo menos nas minhas ações, eu só consegui no máximo até um ano alimentos, como se em um ano, né, conseguíssemos estudar, nos inserir no mercado de trabalho, voltar a ganhar, por exemplo, que anteriormente ganhávamos. Enfim, é por isso que eu sempre oriento todas as mulheres a gente nunca, jamais deixem a carreira, porque a gente nunca casa achando que vamos terminar. Mas a gente sabe que pode acontecer, né? E aí, como é que vai ser isso? A gente sabe também, Brenda, que o homem ele se transforma. Ele que era aquele homem bonitinho, bonzinho, bom pai. Eu vejo isso na realidade das minhas clientes. Elas sempre me relatam, doutora, ele era muito bom. Ele era o que aconteceu, meu bem? Ele arrumou outra família, ele está em outra, ele esquece daquela primeira família para se dedicar à segunda e ele acaba virando outra pessoa que a gente não sabe, a gente desconhece. Mas é essa a realidade. Ainda que aquele pai fosse no passado um ótimo pai, um excelente esposo, ele se transforma, Brenda. É um estudo aí que a gente precisa fazer sobre isso. O porquê que eles se transformam tanto assim. Mas assim, eles se transformam, né? Amiga, e ele não vai querer te pagar pensão. Ele não vai querer pagar pensão pro seu filho. Quem dirá para você, amiga? Vamos estudar. Eu falo muito a respeito dessa questão do planejamento matrimonial justamente por conta disso. Mas olha só o que eu falo. Eu falo o seguinte, quando você tá lá namorando, quando você tá lá noivo e tal, o homem, ele é até participativo, ele tem essa ideia de, não, eu vou fazer mais, né? Eu não sou assim. Eu fui criado fazendo as coisas dentro de casa, mas olha, é imediato. Para você que tá aí do outro lado, eu falo isso para todas as minhas amigas que vão se casar. Tanto que meu marido fala, você não pode participar de curso de noiva. Quando o padre fala assim, você aceita fulano em casamento? E a pessoa, você vai casar, viu, amiga? Escreve aí que eu tô... Então, eu tô falando, quando o padre fala assim, você aceita fulano em casamento? Amiga, descem 2 espadas do céu, imediatamente cortam os braços do homem e ele fica cotoco. A partir dali, o telefone que toca, ele não atende mais. Ele te ajudava, lavava a louça, fazia um monte de coisa. Ele não faz mais, tá? Eu só quero te dizer que isso vai acontecer. Se você tiver para casar, olha, observa, porque é mágico. Quando o padre fala... você aceita fulano em casamento, cara, na hora, desce essas 2 espadas, o homem fica cotoco, ele não sabe mais onde é que tem uma cueca, ele não atende mais um telefone de casa, ele não faz mais nada, sabe? E por mais participativo que ele seja, porque olha, aqui em casa ele é bem participativo, mas mesmo assim, é isso, né? Assim, é porque, olha, eu não sei você, mas essa questão do movimento feminista, né? A gente ganhou muitos direitos, mas que eles acabaram se tornando deveres, né? Então, por exemplo, trabalhar fora não é um direito. Não é assim, eu vou trabalhar fora porque eu quero. É uma obrigação, porque se você se divorcia daquela pessoa, o judiciário fala assim, minha querida, é o seguinte, você tem que cuidar desses meninos aí, que vai ficar com você a maior parte do tempo, inclusive quando esse pai vai ver de 15 em 15 dias, ou então quando vai ver uma vez na semana de 15 em 15 dias, mas ao mesmo tempo também você tem que contribuir de maneira igualitária com essa pessoa alimentícia aí. Então, ele não... E outra, se você pedir, ele fala assim, olha, tudo bem, dependendo do caso, porque ele ainda vai falar assim, mas você não tem família para te ajudar? Sendo que a lei traz que quando você casa, o cônjuge ou o companheiro, ele se torna a primeira pessoa a ter a obrigação alimentar. Mas o judiciário fala assim, mas você não tem pai, você não tem mãe? Não, peraí, você não é nova, você é nova, você estudou, enfim, eu tenho um caso muito, muito típico assim, olha só, ela é super, assim, tem mestrado, doutorado, tudo que você possa imaginar, uma pessoa intelectualíssima, mas precisou abandonar todo o trabalho, ela inclusive uma advogada, precisou abandonar clientes e tudo mais, para poder se dedicar à vida acadêmica de pesquisa.
Quando o relacionamento acabou, o que os juízes entenderam? Que com mestrado, com doutorado, com tudo, entendeu? E aí a gente fala assim, gente, mas peraí, não é possível que você não vai entender que essa pessoa abandonou todos os seus contratos de honorários, abandonou um escritório que trabalhava para poder se dedicar com o marido bancando, por exemplo, porque é uma troca ali que o casal fez no momento da relação, de que não, vai lá estudar, quando você terminar, eu vou. Isso acontece muito, né, Brenda? Primeiro você, depois eu, vamos aqui porque a família sonha em todo mundo crescer juntos, né? E aí, em determinado momento, como é que fica aquela vida daquela mulher? Por quê? Porque é jovem, é bonita, vai sim se inserir no mercado de trabalho, mas como? Como? Se inserir no mercado de trabalho, se já estava longe do mercado de trabalho, entendeu? É claro que há casos e casos. Há casos que há mulheres que realmente conseguem mesmo, de fato, se reinserir, voltar ao mercado de trabalho, mas aí entra um outro detalhe, muito importante que eu acho que a gente pode falar aqui. Ela não volta com com a mesma, vamos supor, classe social em que ela havia dentro do casamento. Eu tô dizendo do social agora, em que ela ajudou aquele marido a construir com a sua força de trabalho, e quando ela sai disso, ela tem que voltar tudo do zero de novo. Então, assim, os juízes, magistrados, desembargadores, o próprio Poder Judiciário, não tem esse olhar clínico de dizer assim, não, peraí, ela tem que manter o mesmo padrão social do casamento também, porque ela ajudou a construir aquele casamento, ela ajudou a construir aquele lar, ela ajudou enquanto o marido estava saindo para trabalhar fora em reunião, não sei o quê. Ela estava lá passando, cozinhando, lavando cueca do marido, né? E aí quando sai daquela relação, sai com a mão abanando? Como assim? Entendeu? Como assim? É claro que há casos e casos. Não estou dizendo, eu também, como feminista, acredito muito na independência das mulheres. Eu luto muito pela independência das mulheres. Entretanto, nós estamos em um sistema patriarcal que ainda nos conduz a ficar dentro, a não ter uma liberdade financeira tanto quanto o homem, né? Isso é nítido para mim, para você. Eu duvido que, por exemplo, eu não ganho mais do que o meu marido, entendeu? Do que o meu companheiro aqui. Eu não ganho mais. Eu tenho certeza que você não ganha mais do que o seu. Talvez de uma causa ou outra, alguma coisa do tipo, mas assim, quando você sai de uma relação, né, e que você sabe que você, além de trabalhar fora, além de você se dedicar intelectualmente nos estudos e tudo mais, você também ajuda dentro de casa, né? Então você tem aquele padrão social de dentro do seu lar. E quando você sai, como é que fica? Como que é isso? Sendo que você ajudou a construir uma carreira daquele homem, você ajudou a construir, ajudou a pagar um curso, talvez, né, que ele precisou para poder chegar onde ele está hoje, por exemplo, né? A maioria das mulheres não ganham nem a metade do que o seu parceiro ganha. Então, assim, o judiciário não tem essa visão. Tem a visão de que não, é nova, é bonito, não sei o quê, pode voltar ao mercado de trabalho, 6 meses aqui que esse homem tem obrigação, depois disso acabou. Entendeu? Há casos em que mulheres que não tem, dedicou realmente a vida inteira por aquele lar, não tem sequer estudo, porque deixou de estudar para o marido poder estudar, deixou de estudar para poder cuidar dos filhos, deixou de trabalhar fora para cuidar dos filhos, porque se não fosse ela, ninguém faria. E aí, quando vem o divórcio, infelizmente, aquela mulher é jogada à míngua, inclusive pelo Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, na minha visão, é o que mais revitimiza mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive, e na hora do divórcio também, porque não é possível que eu não vou enxergar isso aqui, né? Não é possível, eu estou mostrando aqui que eu não estudei, que eu não tenho pai, mãe perto, ou então os pais são falecidos, ou então que, né, eu ajudei a construir minha condição social ao lado desse homem, e agora eu vou ter que sair e construir tudo do zero novamente. Então, assim, Brenda, é bem complicado, viu? É difícil, eu acredito, por isso que eu acredito tanto, as pessoas, infelizmente, ainda não entendem o que é o gênero, as tratativas, qual que é o movimento aí disso tudo, porque assim, nas minhas petições, em nenhuma delas, seja de qualquer qualquer uma, eu não deixo de trazer o gênero, explicar o porquê que aquilo ali, ela está sendo submetida àquela determinada condições, por ter condições de mulher, por ser mulher, entendeu? Então, assim, tentar levantar esse debate dentro do Poder Judiciário, até que a gente traga isso, por exemplo, nos cursos que a gente faz aí avulso e tudo mais,
Porque no mercado, no próprio mercado do direito, não temos, nem a própria faculdade não trata do direito das mulheres, por exemplo, né? Ninguém sabe que existe direito das mulheres. Quando a gente vai procurar, por exemplo, eu quero atuar com o direito das mulheres, a gente vai procurar no mercado? Não existe, pode procurar, não existe. Então, quando eu e outras colegas do mesmo movimento de escritórios de advocacia para mulheres do Brasil todo, a gente se dispõe a ensinar outras advogadas, a gente sempre ensina dizendo, tragam a questão de gênero, o poder judiciário. O poder judiciário é feito de homens um pouco mais velhos, né, que tem um pensamento enraizado no patriarcado, e que não adianta você trazer tudo ali, inclusive com provas que ele não vai enxergar, ele vai dizer que aquilo ali é culpa da mulher mesmo. É o que a gente passa todos os dias, por exemplo, em delegacias. Se não fosse a delegacia da mulher, nós ainda estaríamos revitimizando vítimas de violência doméstica e familiar, por exemplo, entende? Porque você vai lá e o agente ainda tem a cara de pau de perguntar o que você estava usando para que você tenha sofrido um estupro, por exemplo, um crime sexual. Então é muito complicado mesmo. Mas, enfim, é com a luta que a gente muda, né? É com a luta, é falando todos os dias, é conversando todos os dias. As pessoas, infelizmente, não conhecem o gênero dentro do Poder Judiciário. Eu acabei de terminar minha pós-graduação em Gênero e Direito, né? Onde a gente estuda realmente as visões de gênero dentro do próprio direito. E aí você vai pegar a maioria das sentenças. Isso são pesquisas feitas, inclusive na UNB, depois eu posso te mandar vários materiais, se você quiser compartilhar com seus alunos. Você vai pegar sentenças ainda assim, esdrúxulas, que dizem, né, que a mulher mereceu, então que aquele filho tem que realmente ficar com a mãe, ou então mães perdendo filhos por conta que um pai, infelizmente, é claro que o debate é amplo aqui, né, mas que, infelizmente, tem sido usado muito a questão da guarda compartilhada para continuar enchendo o raio do saco daquela mulher depois de uma separação, entendeu? E usam os filhos para isso. O debate é muito amplo, né? Tem a questão da lei de alienação parental também, que muitas mães têm perdido seus filhos por falsas acusações, e aí a gente precisa levantar o debate também. E tudo pela condição de mulher, né? Porque eu sou mulher, porque eu disse um não, porque eu interrompi meu casamento. Eu estava, inclusive, eu maratonei a série Coisa Mais Linda, não sei se você assistiu, Brenda. Uma série do Netflix, eu inclusive indico, Coisa Mais Linda, que trata de como as mulheres lá em 1960, por aí, elas não poderiam... Ela queria ser uma empreendedora, por exemplo, ela abriu uma casa de música, e ela não podia abrir aquela casa de música sem autorização do marido, ela não podia trabalhar sem autorização do marido, né? E isso foi ontem, gente. Isso foi ontem. Infelizmente, o nosso direito de família carrega muito disso. Então, a gente precisa debater no direito de família o gênero. Assim, é urgente para garantia dos nossos direitos e efetividade dos nossos direitos, sabe? Dos direitos das mulheres e dos filhos dessas mulheres, né? Enfim. E assim, amiga, a gente está aqui falando de quando, por exemplo, de uma maneira clara e aberta. Já vou falar a respeito dessa questão da violência doméstica, né? Que você sabe que eu tenho uma questão com isso. Mas assim, quando um casal fala de maneira clara e aberta, você deixa de trabalhar porque eu vou tomar conta dos filhos e tal. Mas existe essa questão muito velada. Muito velada. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Como os filhos são de fato da mãe. O meu marido, ele não me pergunta se, posso sair amanhã de manhã para trabalhar? Ele trabalha todo dia de meio-dia às 7, mas tem dia, por exemplo, que ele tem que ir de manhã. Ele não me pergunta. Às vezes eu falo assim, olha, amanhã eu tenho que atender um cliente de manhã. Ele fala, eu vou trabalhar de manhã também, como é que faz? Aí quer dizer, eu que tenho que me virar. Eu que tenho que falar com a empregada, se ela pode chegar mais cedo. Eu vou viajar, eu que tenho que deixar na minha mãe. Não que ele não divida esse tempo com a minha mãe, mas sou eu que tenho que me virar para saber, né, como é que vai ser. Então, assim, para a mulher é muito mais difícil. E tem essas questões, sim, que são veladas. Então, às vezes, o cara fala assim, não, mas você não trabalha porque você não quer. Mas ele vai lá e matricula a criança em 1 milhão de coisas para a mulher ser Uber VIP, sabe? Mas você não estuda porque você não quer. Mas ele, por exemplo, ele não divide esse tempo. Gente, a mulher... Olha, esses dias eu atendi uma cliente, né? E, Mariana, eu tive que conversar com ela, falar assim, olha, tá tudo bem, você não tem culpa de nada, você não precisa ficar se sentindo culpada. Ela se sentia culpada, sabe por quê? Ela trabalhava a manhã inteira, até, se eu não me engano, 1 da tarde,
E aí, quando ela chega em casa, ela ainda tem que cuidar da casa, porque ela não tem empregado, não tem diarista, não tem nada. Então ela tem que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo dentro de casa e ainda cuidar de um filho. E ela começou a se sentir culpada porque, ao invés dela deixar o filho meio período na creche, ela começou a ter que deixar o dia inteiro, porque, tipo assim, ela não dava conta de cuidar da casa e ainda do menino ao mesmo tempo. E o marido ficava na cabeça dela o tempo todo. Ah, mas você não cuida do seu filho, você terceirizou a educação do seu filho para creche, você não... Eu falei, olha, você não tem que se sentir culpada disso, não. Violência Cadê que... psicológica. Com certeza, Violência cadê... psicológica prevista na Lei Maria da Penha e que juízes de família não aceitam, viu, Brenda? Não aceitam. É por isso que Nem eu falo que a luta psicológico, é nem urgente. patrimonial, né? Nem Sim, psicológico, nem não, patrimonial. não. Eu, há muitos anos atrás, eu não sei como é que tá hoje, mas eu, há muitos anos atrás, eu tive essa questão, que não foi nem por mim, tá? Foi por uma denúncia das pessoas que estavam no local. A polícia veio, me tratou super bem, tudo, cheguei lá na hora, o delegado, tudo maravilhoso. Não com meu marido, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando de outro relacionamento. Há muito tempo atrás, inclusive, foi quando a Lei Maria da Penha saiu. Que, inclusive, estamos com 14 anos de Lei Maria da Penha, né? Logo, Estamos. esse evento tem 14 anos, que foi assim que ela saiu. Acredito até que deve ter sido um dos primeiros casos, pelo menos na delegacia, que aconteceu. E eu fui super bem tratada pelo delegado, pelo policial e tudo. Mariana, quando eu cheguei no judiciário, é onde você fala que a gente é revitimizada, o promotor e o juiz quiseram me convencer de que eu tinha que tirar aquela queixa, porque, na verdade, aquilo dali fazia parte de um divórcio. Aquilo dali tinha que ser resolvido na vara de família e não na vara criminal. Eu falei, olha, eu não quis registrar essa queixa, não fui eu que denunciei, não fui eu que fui na delegacia, mas a partir do momento que eu passei por tudo isso, agora também não tiro mais não. Mas assim, eu me senti muito pressionada. Então, Não, quando uma cliente minha tem alguma coisa, por exemplo, violência psicológica, violência patrimonial, você sabe que eu até te perguntei esses dias, eu logo, assim, já tá no meu mapa mental. Gente, vamos tentar resolver de outra forma, porque, sinceramente, passar por isso é horrível. É. E é o que estimula, e infelizmente é o que estimula as mulheres a continuarem não denunciando, inclusive porque dentro do direito de família nós temos várias formas de violência contra a mulher, seja patrimonial, seja a moral, a psicológica. Gente, passar por um processo de divórcio, que envolve disputa de guarda, por exemplo, disputa de regime de convivência, imagina isso na cabeça, é claro que do homem também, mas da mulher que é mais apegada com a questão da maternidade e tudo mais, é uma violência profunda. Eu, por exemplo, eu não sei, mas eu não sei se eu faço... eu cheguei num ponto, Brenda, de adoecimento mental, muito, você estava falando, eu estava aqui me emocionando, porque assim, eu fico assim, gente, não é possível que eu nunca vou conseguir alcançar o direito das minhas clientes. Muito raro, porque quando cai, por exemplo, numa juíza, por exemplo, sabe? Quando cai como juíza, mas quando cai, eu fico torcendo aqui pela... Você já passou por isso? Você tem que distribuir uma ação pedindo, pelo amor de Deus, para não cair com determinado juiz? Entendeu? Eu já sei Não, os e até juíza, até juíza. Eu distribuí, juíza. olha só o que aconteceu. Vou te citar um caso bem rapidinho aqui, para inclusive não fugir muito do assunto. Mas assim, eu tive um caso em que a minha cliente estava em tratativas de mediação, eu não era advogada fazendo a mediação, mas foram várias tentativas de mediação. Aí na hora que, em uma das tentativas, esse cara ameaçou ela, em relação à disputa de guarda, mas ameaçou e xingou de filha da puta, tá? Desse jeito, ó, filha da puta, não sei o quê. A advogada dele achando normal, que xingar uma mulher de filha da puta é normal, porque não tá no calor da emoção e tudo mais, até quando a gente vai romantizar linchamento contra a mulher. É normal, que normal, dentro de uma sessão de mediação, você tá ficando, né? E aí, essa cliente decidiu não mais continuar por conta dessa violência muito explícita ali naquele momento. E aí, fiz um pedido de medida protetiva, por exemplo, que caiu com uma juíza, que eu nunca nem tinha trabalhado com essa juíza ainda, mas caiu com uma juíza que de imediato negou e disse assim, não há questão de gênero aqui, o negócio é disputa de guarda, não sei o quê, com todas as provas, o cara, assim, usuário de drogas, inclusive, coloquei as provas que ele, inclusive a violência se intensifica, não tem. Aí o Ministério Público vem e fala, não, tem sim, tem violência de gênero sim, entretanto não precisa de medida protetiva porque precisa se comunicar um com o outro por conta dos filhos. Não, mas espera aí, vou recorrer disso aqui. Entra com a reclamação criminal. Entra com a reclamação criminal, o desembargador diz assim, não, tem sim, motivação de gênero e tal.
É, aí deixa suspensa a decisão de primeiro grau ali do juizado de violência doméstica e tá lá decidindo. Mas assim, de pronto, elas já falam assim, ó, não há motivação de gênero. Há motivação de gênero. Ele só xingou pela vulnerabilidade da mulher que estava ali, a mãe da sua filha. Ele só fica espizinhando. Brenda, é aquele tipo de homem que você faz assim, você passa todos os cenários possíveis de acordo para ele, porque infelizmente ainda a gente tem uma cultura das pessoas verem a gente como que não gosta de acordo. Pelo contrário, tudo eu vou tentar sempre antes a conciliação. Sempre, sempre. Eu acho muito mais sério, eu acho muito melhor psicologicamente para as partes, para nós, para tudo. Sempre eu vou tentar a conciliação. Você passa aquele cenário para ele todo, assim, ele não aceita nenhuma e ele quer continuar não aceitando justamente para quê? Para continuar perseguindo aquela mulher, né? Então, assim, é muito difícil. Infelizmente, nós estamos em um judiciário que, principalmente para as mulheres, que a gente não tem vez, não tem. Isso já é uma constatação, eu te mostro aqui, eu tenho feito pesquisas dos meus próprios casos, né? Até pelos meus estudos e tal, mas assim, são raros os juízes desembargadores, e daí eu vou conversar com as juízas que têm sensibilidade, inclusive que estudaram comigo o gênero e direito, juízas, delegadas, enfim. Falei, e aí, eles não vão estudar o gênero, porque, assim, sabe, o próprio Poder Judiciário oferece para esses juízes e desembargadores cursos de capacitação para entender essa violência toda. Quem é que diz para você que eles vão? Não vão, entendeu? Então aí fica essa violência e aí, assim, você fica nesse jogo bambo, né? Porque existe uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que prevê em caráter híbrido, que a gente pode, inclusive na vara de família, pedir, por exemplo, uma medida protetiva, alimentos, por exemplo, para os filhos de vítimas de violência doméstica, alimentos provisórios. Aí você vai pedir alimentos provisórios baseado na Lei Maria da Penha? Não tem. Vai lá pedir no normal. Aí você vai, sabe, assim, eles rasgam a Lei Maria da Penha a todo instante. Então, quem dirá dar alimentos para a mulher após um divórcio? É uma coisa... eu quero, inclusive, começar a ver notícias de que realmente existe, porque eu não vejo nenhuma, assim, no máximo um ano. E eu não acredito que um ano uma mulher consiga, ainda mais com filhos, consiga retornar ao seu estado de condição social que levava dentro de um casamento. Não existe. Tinha que ser aí pelo menos uns 5 anos, Brenda. No meu entendimento. Agora sim, Mari, o movimento que eu tenho feito não é nem de tentar mudar o judiciário, vou te ser bem sincera, sabe por quê? Porque a gente ainda tem muito isso enraizado. Você vê, os nossos desembargadores, eles são de idade avançada, né? Os nossos juízes, assim, para ele chegar a ser juiz titular, ele leva aqui no Distrito Federal no mínimo 8 anos, né? Então, assim, quando já chega aí com seus 40 anos, né? Enfim, às vezes chega, né? Um juiz titular um pouco mais jovem, mas assim, é bem difícil. Tem muita gente perguntando a respeito da lei de alienação parental. Gente, eu quero dizer para vocês, inclusive, amiga, já vou te fazer o convite aqui. Eu e a doutora Bárbara Eliodora, eu da Comissão de Direito Nacional de Direito das Crianças, e a doutora Bárbara Eliodora da OAPAR, que é uma organização a respeito de alienação parental, nós estamos organizando um seminário, né? Onde nós iremos debater. A primeiro momento, o pessoal da minha comissão queria um debate. Fica a lei ou não fica a lei? Só que a gente viu que é uma coisa muito mais ampla. Não dá para ser fica a lei ou não fica a lei. É assim, o que a gente pode melhorar nessa lei? O que consegue aplicar na lei? Entendeu? Então, assim, vai ser uma coisa... vai ser um seminário que a gente está organizando. A primeiro momento, só meio período de manhã. Então, fiquem atentos. Vai ser no dia 30 de setembro, tá bom? Já estou te fazendo o convite aqui para você fazer parte aí de algum painel, tá, amiga? Vou te mandar, você sabe da minha opinião, né? Sei, mas... Se você quiser, eu vou te mandar, assim, inclusive, alguns materiais que eu tenho para a gente poder debater. O debate é importante, Brenda, é muito importante, é o que eu falo. E feito com... aquele negócio assim, a política não se discute, a religião não se discute. Se a gente tem a maturidade de entender o pensamento de uma pessoa e de outra, e tentar dialogar de forma amistosa e com carinho e com honestidade, discute sim. Se discute sim. E vamos entender o que está se passando com o seu pensamento, com o meu, e o que a gente pode fazer ali para poder, entendeu? Para poder chegar no melhor... Até porque
os maiores envolvidos nisso tudo são as crianças e os adolescentes, né? Justamente. E assim, eu tô vendo aqui até várias pessoas falando, ah, mas aqui é o único lugar que tem essa lei. Não é bem assim, não é bem verdade. E assim, gente, não, o evento não vai ser nesse negócio. Ah, vocês são a favor ou contra a revogação? Iria ser, tá? Mas quando eu comecei a observar que, na verdade, existe muito mais, porque assim, de fato, é uma lei que precisa ser mudada, na minha opinião, tá? Agora, se deve ser revogada, se não deve ser, não sei, tá? Outra coisa que eu penso, Mari, que eu não sei se você também pensa assim, e a gente acaba fugindo um pouco do assunto, e eu vou até dar uma retomada, mas assim, é o fato de, por exemplo, não existir uma comunicação entre o criminal e o de família. Porque tanto na lei de alienação parental quanto na questão da Maria da Penha, acontece tudo lá no criminal e, tipo, outras decisões totalmente diferentes no de família, né? Então eu acho que, não sei se tem que. Eu primeiro acho que o direito de família ele deveria ser uma justiça especial, como é a justiça do trabalho. Então só deveria trabalhar só deveria ser juiz de família quem é especializado em família, só deveria ser promotor de família quem é especializado em família, entendeu? Só deveria advogar em família quem é especializado em família, porque é um assunto muito delicado e a gente Muito. deveria ter essa questão da colaboração e também do repasse, né? Talvez, não sei, ter um juiz já para isso, né? Para Maria da Penha e para. Porque a maioria dos casos também que acontece, né? Tá envolvendo aí a questão familiar. Nem sempre, mas a maioria eu acredito que sim. É, isso mesmo, doutora Grazi, podemos conversar e aprender juntos. Eu vi que teve uma pessoa aqui que colocou que o marido falou para ela não trabalhar, enfim, ela concordou e agora ela quer saber o que ela faz. Mas assim, lógico, ela tem que procurar um advogado, né, para analisar o caso dela em concreto. Mas de fato, o judiciário, quando dá, tem essa, quando dá alimentos em torno de 6 meses a 2 anos. E o meu movimento agora, Mari, sabe o que é? É conscientizar essas mulheres de que elas precisam fazer um pacto antinupcial. Sim, exatamente, exatamente. É assim, ó, pelo amor de Deus, por mais lindo, maravilhoso que seja o seu companheiro agora, você me faça um pacto principalmente se for um pacto em que você vai deixar de trabalhar para poder garantir o sustento do lar da sua família, entendeu? Pelo amor de Deus, façam o contrato pré-nupcial. Façam o contrato, assim, ó, é um E no apelo que eu faço a todas contrato, as mulheres que vão casar, sabe? e no contrato, assim, se você perguntar para mim, Brenda, você tem? Não tenho. Por quê? Porque na Eu, época que eu casei, há 12 anos atrás, ninguém falava sobre isso. E até hoje ainda está muito tímido esse movimento. Mas assim, Mari, lá a gente pode colocar a cláusula de traição, que uhum, muito se discute no judiciário, né? Ah, tem direito à indenização ou não tem? Em alguns casos eles dão, outros casos não. Você vai ficar na mão do juiz para isso? Põe lá no pacto. Traiu, vai pagar uma indenização. Foda-se, pronto, acabou. acabou. É, teve filhos, se acontecer divórcio, o cara vai pagar por tanto tempo o negócio. E aí você fica tranquila, entendeu? Vai pagar alimentos lá, sei lá. Ela não pode abrir mão, né, dos alimentos, porque a Uhum, lei veda que a gente coloca no pacto antinupcial tudo que seja vedado por lei. direito indisponível, né? Então, como você não pode renunciar aos alimentos, você não pode colocar lá isso, mas você pode colocar assim que quando se o casal tiver filhos, ou, por exemplo, às vezes o casal tá tentando concurso público, Mari. Aqui a gente tá falando de filhos, É, mas às vezes não é isso, às vezes é outra coisa. Aí, às vezes, a é, mulher sai do lugar dela, vai morar lá na PQP com o cara, porque ele passou no concurso de juiz, de promotor, de sei lá, qualquer coisa aí. E aí, cara, depois esse cara mete-lhe o pé na bunda, acontece uma traição virtual, acontece alguma coisa qualquer. A mulher não aguenta conviver com aquele cara, aí ela quer se separar, mas ela ainda tá estudando para concurso, coisa que já era um projeto deles lá atrás, né? E que daí, a partir do momento que ele passa, fica difícil dela assumir outro lugar. Então, são tantas nuances, é porque muitas vezes a gente coloca assim como se a hum, mulher, não é que a gente está tirando a capacidade da mulher de trabalhar, gente, não é isso, é porque mesmo ela trabalhando, mesmo ela exercendo o mesmo cargo que o cara, trabalhando o mesmo tanto ou até mais, ela ganha menos. Começar é, daí. A segunda coisa é que o filho geralmente é da mãe, então mesmo dentro de casa, geralmente quem ali administra os cuidados e tal é a mãe. E outra coisa, tem essas questões, como eu trouxe, velada, alguns acordos que são abertos, né? Assim, tipo, ah, não, então você vai parar de trabalhar e vai ficar cuidando das crianças e tal, né? E o que eles argumentam muito, Mari, é que hoje o relacionamento dura em média de 10 a 12 anos.
Mas meus amigos, né? As nossas avós aguentavam o pão que o diabo amassou na mão desses homens. E hoje a gente não é obrigada mais quando, né? Assim, ficar mantendo um Exatamente. relacionamento. Então, por isso que às vezes dura de 10 a 12 anos, né? É muito complicado, viu? Inclusive, tem uma tese aqui, Brenda, que fala, inclusive, do concurso público. Depois a gente pode disponibilizar para a sua turma também. Que eu trouxe, inclusive, num caso meu de pedido de alimentos, porque ela estava estudando para concurso, entendeu? Ela abandonou toda a sua carreira para poder se dedicar à vida acadêmica e concurso público. E aí, como que faz? Entendeu? Tem uma tese específica do concurso público, que depois eu vou compartilhar com você, não sei se você, com certeza você já sabe, mas eu vou compartilhar com você. Eu estava até tentando achar aqui, abrindo o computador, mas não deu tempo. Depois eu vou compartilhar. Mas, assim, é muito necessário, e o contrato é muito necessário. A gente precisa conscientizar as mulheres disso. Eu também cheguei nessa conclusão, falar, olha, não dá para a gente buscar, não dá, porque a gente brinca com a nossa própria vida, né? Porque a gente brinca com a nossa própria vida. Peraí, é tudo muito bonito, pode continuar sendo muito bonito, e se continuar sendo bonito, ótimo, tem um papelzinho ali guardado. E se não for, né? E se não for? Entende? Então, assim, a conscientização nesse caso aí, para mim, é de extrema relevância. As mulheres precisam parar de brincar com a própria vida delas, assim, sabe? Porque, infelizmente, tudo que você possa imaginar vai estar contra nós. Tudo, tudo, tudo. É porque é uma filha porque é uma mãe que vai abandonar os filhos para poder ir trabalhar, porque é uma mãe que vai deixar na creche os filhos para poder ir trabalhar, para poder garantir o seu sustento, é porque é a mãe que não estuda com o filho, porque ela não tem tempo de estudar com o filho, porque ela precisa trabalhar e ela precisa desenvolver atividades, é porque a mulher tudo essa sociedade joga nas costas da mulher. A nossa sociedade, infelizmente, vai sempre jogar a culpa nas costas das mulheres. E quando a gente vai buscar o poder judiciário, eu sinto muito em dizer, temos pouquíssimas decisões que ajudam as mulheres. Ou que garantem, não é nem ajudar, é que garantem os direitos das mulheres, de garantia, de falar assim, a lei está aqui, a raio da lei está aqui, vamos cumprir. Qual que é a dificuldade desse juiz? A lei está aqui. Qual que é a dificuldade, Brenda? Qual é a dificuldade? Por quê? Eu fico me questionando isso todos os dias. Por quê? Por que esses juízes desembargadores... Aí outro dia eu fui lá fazer uma sustentação oral, nunca me esqueço. Eu tenho esse vídeo gravado que uma hora, quando eu me enfesar, eu vou soltar nas redes sociais, porque assim, eu fui fazer uma sustentação oral e na minha fala, quando eu trago que aquela mulher só estava sofrendo aquele processo por ser mulher, pararam os três e começaram a rir da minha cara assim, ó, mas assim, riram da minha cara mesmo. Como se a minha fala fosse de um ET, sabe? Como se a minha fala fosse... Eu falo, e aí desculpa, excelências, qual que é a razão dos risos? Né? Mas assim, eles ainda debocham. Você quer saber? Ainda debocham. Então, é claro que existem... Eu reitero de novo minha fala, eu não estou generalizando, mas a maioria, eu te trago inclusive decisões minhas aqui, dos meus processos, de revirar o estômago, assim, de revirar o estômago, você fala assim, eu não consigo entender isso aqui. Eu não entendo, né? Enfim. Amiga, você é tão engraçada. A Dani tá até rindo aqui de você colocando aqui. O raio da lei tá aqui. Olha só, a Adriana colocou assim: ninguém procura um advogado quando vai casar, então a conscientização tem que ser no jurídico. Olha, eu vou só te falar uma coisa, vou te trazer o meu pensamento, amiga. Você diz qual que é o seu, tá? Eu tô nesse movimento de excelênciações de alimentos, jornada, não sei o quê. E não só, porque, só pra você ter noção, a gente teve uma aula ao vivo a respeito de empreendedorismo, no meu curso tem isso, mostrando que a gente, como advogado, a gente tem que exercer a nossa função social de fazer palestras e tirar a bunda do sofá, fazer parcerias com pessoas. Então, por exemplo, os meus alunos todos já são orientados. Vai lá, vai nas igrejas perto aí da sua casa, vê se você pode fazer parte do curso de noivo, dando essa parte jurídica, né? Faça parceria com cerimonial. É isso, entendeu? Não é a sociedade que vai assim. A gente também não tem essa força para falar, sociedade, busca um advogado antes de casar. Por quê? A gente ainda tem esse conceito de que o amor
ele não tem nada a ver com dinheiro. E realmente não tem. Aí, se você for falar a respeito de dinheiro, é como se você estivesse invalidando o sentimento. Eu estava até conversando isso com a doutora Cíntia Burini. Então, é tipo assim, vamos discutir a respeito de pacto antinupcial. Olha só, quando eu fui casar com meu marido, eu virei para ele, como eu já tinha tido uma experiência de um casamento péssimo, eu virei para ele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos casar no regime de separação total de bens. E ele, nossa, que absurdo, não sei o quê. Ele achou um absurdo. E a gente casou em regime de comunhão parcial de bens. Vamos para um caso que está bem assim na mídia, Maíra Card, né? Que agora ela não pode mais falar o nome do Arthur Aguiar, tá? Uhum. Ela agora já começou a dar indícios de que o que ela sofreu foi muito mais que violência doméstica, foi estelionato sentimental, porque ela acha que tudo aquilo foi premeditado e ela tem falado isso nas redes. Eu vi até alguém falando sobre isso aí. Gente, estelionato sentimental existe. Tem vários grupos de mulheres no Facebook demonstrando isso. Muitas vezes o cara é até estrangeiro e você vê que eles procuram vítimas assim. Tipo, geralmente a mulher tá ali em torno dos 40 anos, né? Porque ela já tem uma liberdade financeira. Ela geralmente tá se sentindo sozinha, abandonada. E daí ele vem com aquele todo aquele amor, né? Porque ela passou por um processo, por exemplo, de divórcio, que a gente sabe que é um processo doloroso. E, gente, divórcio não acontece do dia pra noite, não. Quando alguém fala assim, é por conta da pandemia, eu falo, amor, não. A pandemia pode ter, assim, Só explodiu. mas geralmente ninguém acorda e fala, ai, gente, quer saber? Tá um saco isso aqui, vamos divorciar. Ninguém faz isso, Mari. A pessoa fica sofrendo naquela relação, tentando, até. Às vezes o divórcio, de fato, já aconteceu, sei lá, 2, 3 anos atrás. É assim com você também? Você percebe isso? E para E elas já formalizar têm. aquilo, E né? elas não sabem, inclusive, de que tanta violência que elas sofrem durante aquilo, sabe? Que determinadas palavras que eles falam é violência, que determinada forma de acuar aquela mulher, tipo, se você sair daqui, ninguém mais vai te querer, entendeu? Você não sei o que, você não sei o que lá, sabe? Os seus filhos vão, eu vou pegar a guarda dos seus filhos. Elas não imaginam que aquilo tudo que elas passam, né, é uma violência velada, mas é. É. Então, assim, ó, demora para cair em si de que realmente é. Não é de um dia para o outro, não. Tem uma pessoa aqui falando, que eu não vou falar o nome, né? Porque isso aqui fica gravado depois, mas ela tá colocando aqui. Eu descobri que tava levando galha e ainda saí de louco. Gente, tem casos de mulheres que vão parar em manicômio. Porque geralmente, assim, o cara vai, belisca, belisca, belisca. Quando a mulher estoura, que ela não aguenta mais, aí é assim, mas ela é doida, é desproporcional, né? Então, assim, é todo um. Ele não atende telefone desse jeito mesmo. Gente, e aí fala assim, eu vou pedir. Tem uma aluna minha mesmo que ela tá passando por um caso, Mari, que os alimentos foram fixados, né? E tinha a previsão do in natura, que seria o plano de saúde. E aí o Uhum. filho dela tem asma e nessa pandemia ela tá com medo, né? O que o cara fez? Fala se isso não é uma tortura psicológica. Ele foi lá e cancelou o plano de saúde do menino. Ela Eu foi tive um caso. executar. Ela foi executar. Aí vem o cara que xinga ela de tudo quanto é nome. Eu falei para ela, vá na delegacia da mulher, registre um boletim de ocorrência. Sabendo que você será revitimizada? Sabendo. Mas é alguma coisa aí que vai... E além de tudo, aí o cara fica falando que vai entrar na justiça para pegar a guarda do menino. Mais violência psicológica. E você não sabe, que para mim é o pior. Que eu já falei para ela, olha, ele já tá na terceira mulher. Eu falei, essa terceira, ela só tá esperando o tempo dela para ela pagar isso que ela tá fazendo. A mulher manda mensagens absurdas chamando ela de vagabunda, deixa minha família em paz, você só quer dinheiro, você não sei o quê. Gente, eu fico horrorizada como mulher tem hora que não tem sororidade com outras mulheres. Não. E é uma coisa impressionante. É o que eu falo sempre nos debates e palestras e tudo mais. O seguinte, gente, quando a ex falou, acredite na ex, querida. Não sei, entendeu? Se ela tá falando, não é porque ela é louca, que ela é desequilibrada, que ela é vingativa, que ela não. Não, a gente tem que parar de reproduzir esses estereótipos de gênero, né? Que nos julgam a todo momento. Ô, Brenda, na minha audiência, que você sabe também que eu passo um caso de violência patrimonial,
e que na época do fim do meu relacionamento, ele ficou com o carro, né? E aí o que acontece? Ele tinha que vender o carro e passar, e a gente ia pagar as dívidas, algumas dívidas, e o restante ia dividir por 2, tinha que me repassar a parte. Tô até hoje aqui, tá para sair sentença, porque as alegações finais foram esses dias aí atrás. Mas no dia da audiência de instrução e julgamento, a advogada dele, mulher, tá, teve a coragem de me chamar de louca. Mas que mulher louca! Por quê? Porque ela é muito amiga da atual dele, entendeu? E ela, enquanto advogada, pegou as dores da atual do meu ex, por exemplo. Mas imagina que eu tive que escutar eu ser chamada de louca dentro de uma audiência de instrução e julgamento por uma advogada que sequer soube da metade, um terço do que eu passei. E que se eu estou buscando aquilo ali é porque é meu de direito, eu trabalhei por aquilo, eu lutei por aquilo. Não é porque eu tô com vingancinha. A gente tem que parar. Porque, assim, ó, outra coisa que eu pego muito nos meus processos, tem uma cliente minha aqui, inclusive, que ela é um caso, está assistindo aqui, é um caso de que quando veio a defesa, a contestação, veio a chamando de louca, de desequilibrada, que sempre foi muito louca, que sempre foi muito desequilibrada. Quando eu olho aquilo, eu falo assim, gente, aí eu já abro um tópico na impugnação, eu coloco de amarelo, Brenda, eu juro por Deus, eu coloco de amarelo assim, olha, não sei o quê, se repetir os estereótipos de gênero como tal, vai ser condenado por litigância de má fé, isso não se faz no processo judicial. Aí repudiando a fala do advogado de trazer, entendeu? Por quê? Mas peraí, porque eu tô lutando pela guarda do meu filho, porque eu tô lutando por um direito que é meu, eu sou louca? Eu sou vingativa? A gente precisa, então, outra coisa que acontece muito é isso, Brenda. Uma hora a gente precisa levantar esse debate, porque eu tenho aqui uma lista de defesas que eu recebo, ou de que eu preciso entrar com a defesa, alguma coisa do tipo. É sempre, Brenda, é sempre louca, desequilibrada, vingativa, só está fazendo isso para se vingar porque o casamento acabou, porque arrumou outro, porque foi traída, entendeu? Não, assim, nossa, é uns casos cabulosos que eu tenho aqui, que se eu for contar, a gente passa o dia inteiro conversando sobre eles, porque assim, ó, é impressionante como a mulher, ela é vista ainda como isso aí, né? Para mim, assim, para mim é inadmissível. Quando vem nas minhas defesas, em impugnações que eu preciso fazer de determinados assuntos, eu sou assim, eu vou de caixa alta e amarelo do texto, assim, repudiando aquela conduta, e assim, dá vontade de ir lá e denunciar, não faço, porque assim, colega de profissão, não sei o que, primeiro é conscientismo, mas se continua, sabe, se continua fazendo, você imagina você ser chamada de louca numa audiência de instrução e julgamento. A Andressa, que é da advocacia criminal, que estava inclusive comigo, me defendendo, levantou na hora de ser excelente, falou assim para ela, escuta aqui, primeiro que na postura de advogada, excelência, por favor, juiz, na mesma hora, sabe o que ele fez? Encerrou a audiência e falou, ó, memoriais por escrito, tchau, vazem todo mundo daqui, entendeu? Mas assim, é impressionante, sabe? É impressionante, tá lá todas as provas, não é possível que quando um advogado for pegar, eu falo muito isso, lá na nossa comissão também, quando o advogado for pegar determinado assunto, poxa, vamos ver se essa história realmente, né, assim, sabe, se realmente essa mulher está querendo a vingança mesmo, porque eu vou falar para você, eu sempre acredito na palavra da mulher, depois é que eu vou começar a estudar ali para ver se realmente é ou não é, porque 99, 95% ela vai estar falando a verdade, né, ela vai estar falando a verdade. Tem algumas perguntas aqui, amiga, mas não vai dar tempo da gente responder. Eu só queria fazer um apanhado a respeito desse tema que a gente falou de alimentos para mulheres. É lógico que a lei não traz isso, né, essa definição de alimentos para mulheres. Mas eu trouxe esse tema justamente por conta de uma questão de gênero, como você mesmo colocou aqui, pontuou, né? Essa questão de que muitas vezes a mulher fica sobrecarregada. Então o Instagram acabou de me avisar aqui que a gente tem 1 minuto e 50 segundos e eu vou te dar esse espaço então para que você possa finalizar aí. Então, Brenda, primeiro eu quero agradecer muito esse espaço de poder estar aqui com você e dizer que, por exemplo, a questão dos alimentos, que nós possamos ter um olhar mais crítico e de gênero, levar essas questões sim para o Poder Judiciário, orientar essas mulheres antes dos casamentos, para a gente poder levantar um debate com essas mulheres do antes e do depois, como que é, e trazer essa luta, né? Porque, infelizmente, as mulheres elas são inviabilizadas e invisíveis sempre. Em se tratando de alimentos para as mulheres, o judiciário tem
tem aceitado aí entre 1 a 2 anos no máximo, 6 meses a 2 anos no máximo de alimentos para essas mulheres, que eu acho pouquíssimo, tendo em vista todo o histórico que a gente conversou anteriormente sobre isso, né? Eu acho que deveria ser pelo menos de uns 5 anos, aí a depender do caso, claro, de cada caso concreto, a gente tem que analisar como cada caso concreto, mas a depender aí pelo menos 5 anos, para que essa mulher possa voltar a ter uma condição social equivalente à que vivia no casamento, né? Não à toa ela vai buscar isso no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário precisa se atentar para as questões das mulheres, de gênero, né? De raça, de classe, enfim. É uma luta que eu tenho, eu agradeço muito esse espaço para a gente poder estar trocando essas questões. Para mim é muito importante, porque eu tenho ficado adoecida realmente com tanta violência do próprio Poder Judiciário, sabe? Eu tenho falado isso e denunciado isso em todo momento, porque tem adoecido não só as mulheres que buscam, mas a nós que somos instrumentos de justiça para o acesso à justiça delas, né? E que a gente